alegria do nosso coração, está mais uma noite na casa do Senhor. Louvai e seu nome dele, porque é o único digno da honra do Amém? Nos afronte nossa exame de consciência nesse momento. Esse foi aconteceu essa semana e possa ser um momento de redução de pecados, apresentar diante do nosso Deus onde temos errado, falhado dele. Após alguns instantes, pedir que a comunhão deve ser nossa da nossa início dos cultos. Pai, nós te glorificamos, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa. Te bendizemos, Senhor, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Abençoa o teu povo, Pai, restaura, Pai. Cura as feridas da alma, cura as feridas, Senhor, emocionais, cura, Senhor, a ferida física, Pai. Seja conosco, Pai, em nome do teu filho amado. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino ao Senhor, no 269. Boa noite, igreja, graça e paz, Senhor Jesus, amém? As mulheres, feliz Dia Internacional das Mulheres, que Deus abençoe. Tem um presente
evangelista, a SAF de Caxambu fez com muito carinho para cada uma das mulheres. Que Deus abençoe. Convido a igreja a abrir Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Romanos 8, 18 em diante, 18 até o 25. Nós acabamos de cantar que Deus ele é capaz de nos tornar mais alvos, mais limpos, mais brancos que a neve. Romanos 8, 18. Amém? Diz assim a palavra: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, o que diz aí, vamos juntos? Com paciência o aguardamos. Amém. Nós esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida, a nossa história, ela anuncia essas boas novas a toda a criação. Ou seja, céu, terra, mar, ar, plantas, animais. Como diz o texto, a natureza, toda a criação foi afetada pelo nosso pecado. Mas toda a criação será afetada também pela nossa salvação. E eu quero te chamar a sua atenção, principalmente, olha só o que diz o versículo 20 e 21. O 20 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, ou seja, não intencionalmente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, reflexo do pecado do homem, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a obra da salvação de Cristo Jesus em nossa vida afeta a nossa família, a nossa sociedade, mas afeta também todo o restante da criação. Então, essa noite eu quero saber qual é a sua expectativa diante de Cristo Jesus. Quando nós oramos pelo perdão dos nossos pecados e nós cantamos que Cristo nos torna mais alvos que a neve, nós estamos cantando também que essa brancura, essa santidade da nossa vida, ela vai transformar a realidade da sociedade e vai transformar a aparência de toda a terra. Você crê nisso? Que os animais serão melhores, que a natureza estará melhor. Vocês creem que os rios, as águas ficarão melhores, que o ar que nós respiramos estará melhor, que os animais que nós encontramos estará melhor, que as pessoas que nós convivemos serão melhores. Tudo a partir do perdão de Cristo na sua vida e na minha vida, para a glória dele. Amém? Então, mais uma vez, nós já oramos agradecendo, mas mais uma vez vamos orar agradecendo pelo perdão de Cristo Jesus, pelos nossos pecados. Se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus nós te louvamos. Louvamos ao Senhor porque a nossa expectativa está no Senhor. A expectativa de toda a terra está no Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. E nós desejamos de todo o nosso coração que nós estejamos cheios da tua glória. Então enche-nos com teu Espírito, esvazia-nos de nós mesmos, perdoe os nossos pecados e santifica o nosso ser. Nos torne mais parecidos com Cristo Jesus. Tenhamos mais de ti e menos de nós, e possamos viver para a tua glória. E que este culto essa noite ele possa ser o melhor culto que nós já oferecemos ao Senhor, porque nós o oferecemos de todo o nosso coração. Nós somos a oferta no teu altar. Que sejamos a oferta agradável, que sejamos aceitos, e que o Senhor se alegre, Deus, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, cantar esse Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos. Amém? Nós merecemos nada, mas esse Deus que é soberano sobre tudo, se importa conosco, se importa com o nosso viver, com o nosso agir, nos ama a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós. Esse Deus sabe que Ele se preocupa em passar no nosso meio, Ele se preocupa em nos encher com um rio de água viva, e que nós possamos cada dia cantar e glorificar o nome desse Deus que é tão grande. Amém, irmãos? Reunidos
sabemos que esse Deus é soberano, Ele se preocupa conosco. Muitas vezes nós tememos tomar decisões em nossas vidas, nós não conseguimos entregar diante de Deus o que nós temos que entregar, que é somente confiar, que é somente dedicar a Ele, que é somente saber que Ele é o merecedor de toda a honra, toda a glória, e fazer que Ele faça em nós, não o que nós queremos, mas ser a vontade dEle. Instante, irmãos, Deus fala ao nosso coração que o nosso trabalho, o nosso tão duro trabalho, é somente confiar nele, e que o mais Ele vai fazer nessas vezes. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa confiança em Ti, ó Deus, de depositar no Senhor, ó Pai, essa confiança que nós temos, ó Pai, e que o trabalho não pertence, ó Deus, a nós, a Seu Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa tomar o Teu lugar em nossas vidas, ó Deus, e que o Teu nome possa ser glorificado, ó Deus, que as nossas ações, ó Deus, possam ser para a honra e glória do Teu Santo nome, ó Pai. Deus Santo, ó Deus querido, desejo o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração diante do Senhor, ó Pai. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, Deus, o Senhor possa continuar a edificar a Tua igreja, Deus, e que o mover do Teu Santo Espírito, Deus, faça com que nós saímos da Tua casa nesta noite, Deus, transformados pelo poder da Tua Santa Palavra, Deus. Obrigado por tudo, ó Deus, continue conosco, ó Deus, continue a falar aos nossos corações, e assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, igreja, pode se sentar. Chamar as crianças para estar à frente, professores, nós vamos orar.
aplaudirmos. Francisco, ora por nós, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 38. Lucas 12, de 35 a 38. Irmão Adão, parabéns pelo aniversário, uma data diferente, né? Então a gente fica o ano inteiro dando parabéns. Ele faz dia 29 de fevereiro. Então, a gente vai dando parabéns, né, irmão? Deus abençoe. Obrigado. Antes de fazer a leitura, Lucas capítulo 12, a partir do 35, eu gostaria de pedir uma ajuda à igreja. Vocês estão percebendo a ausência de muitas famílias e eu queria pedir a vocês para me ajudarem a mandar uma mensagem para essas famílias dizendo que eles são muito especiais e fazem falta aqui, né? Porque só eu mandando, o povo já está cansando. Quem sabe os irmãos mandando também, o povo ganha um ânimo. Então eu conto com vocês. Escolha uma família, se você quiser mais, mande uma mensagem lá e fala: olha, você é muito especial para nós, está fazendo falta, né? Volte para casa. Lucas 12, 35 a 38 diz assim a palavra do Senhor: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Vamos ler juntos? Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos abençoe com a tua palavra, fale conosco, ministra o nosso coração, aplique essa palavra na nossa vida e nos torne mais parecidos com o Senhor Jesus, para a tua glória, para a nossa alegria e para o bem, ó Deus, de toda a sociedade, de toda essa cidade, de toda a vizinhança, em nome de Jesus. Amém. Amém? Interessante como Deus age, porque nós não combinamos os louvores, mas os louvores estão tratando desse assunto principal que o texto está tratando, que é a preocupação do nosso coração, e essa preocupação que muitas vezes ela nos sufoca, e ela se torna ansiedade, ou seja, uma preocupação com aquilo que há de acontecer, né? E isso vai apertando, isso vai nos sufocando, isso vai drenando a nossa energia,
e a gente vai perdendo o pique. A gente começa a ficar com um amargo na boca. Tanto é que, se você olhar esse texto que eu acabei de ler, você vai perceber o contexto que ele está inserido. Então, eu queria que você atentasse para os 2 primeiros versículos, 22 e 23 do capítulo 12. Os 2 primeiros versículos da perícope anterior. Versículo 22 e 23. Acabou a bateria. Então diz assim a palavra: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Obrigado. Sim. Não andeis, vamos juntos? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora, bem forte o versículo 23, vamos lá? Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. A nossa vida, ela é muito mais do que aquilo que nós enxergamos. A nossa vida é muito mais do que aquilo que nós fazemos cotidianamente. O propósito de Deus para nós é muito maior. A Bíblia chega a dizer que, se a nossa vida se resumisse a esse mundo, nós seríamos as pessoas mais infelizes. Porque a felicidade não está aqui. A felicidade está aqui, em nós, no nosso coração. E ela vem de Deus, ela vem direto do alto, sobre nós. Ela é derramada abundantemente por Deus sobre a nossa vida. Felicidade é a certeza de quem nós somos para Deus. Felicidade é a certeza de saber o que Deus diz a nosso respeito. Ele nos chama de filhos, de filhas. Então, felicidade é algo muito maior. E como ele está falando não andar ansioso, e a ansiedade vem dessa preocupação exagerada, o reverendo Hernandes ele usa uma figura interessante, que ele fala que a gente vive entre 2 cruzes. Uma cruz é a cruz do arrependimento, que está ligada ao passado, aquilo que eu poderia ter feito, que eu deveria ter feito e não fiz. Não adianta sofrer pelo passado, nós não vamos mudar o passado, não vamos. Nós só vamos amargar o passado. Então, por isso que ele usa essa figura de uma cruz. Já está pregado, já está crucificado, já está morto lá. Que é esse remorso que gera essa depressão, essa tristeza exagerada. Mas a outra cruz do outro lado é a cruz da ansiedade, é a cruz do futuro. Como será? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu acho que vai acontecer, mas não significa que vai acontecer. Muitos profissionais especialistas nessa área da psicologia dizem que 75% da nossa ansiedade em relação a esse futuro não acontece. Ou seja, 25% só que vai acontecer. 75% não vai acontecer. Só que a gente já se consumiu por isso. Então, o texto ele vai trabalhar por aquilo que nós devemos viver agora. Porque isso sim vai fazer diferença na nossa vida. E o viver agora para Deus é viver segundo o seu propósito. Por isso que, se você ler do 22 ao 34, ele começa falando sobre essa questão da ansiedade, essa questão da confiança, dessa fé em Deus e dessa mudança de atitude. Se você vai vendo mais nos versículos finais aí, 28 em diante, ele vai começar falando assim: olha as ervas, Deus as veste, olha as aves, Deus cuida delas. E aí ele diz, versículo 32: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola,
Fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Versículo 33 e o 34 diz: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então está nesse contexto. E esse último versículo gera uma pergunta: onde está o nosso coração? Onde o nosso coração está depositado? E ele vai então, a partir do 35, nos dizer aonde é melhor estar depositado. Ou seja, se nós fizermos uma avaliação e chegarmos à conclusão que ele não está depositado no lugar certo, Deus já está dizendo assim: não se preocupe, eu vou te mostrar onde é o lugar certo, vem comigo e deposite o seu coração a mim. E ele já fala dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Então nós temos que entregar o nosso coração ao Senhor, e esse coração vai descansar, vai estar depositado onde? Versículo 35, acompanha comigo, que é a mensagem de hoje, diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, qual que é a nossa atitude? Logo abre a porta do Senhor. E Apocalipse está dizendo muito claro uma palavra do Senhor Jesus a respeito da sua volta para a sua igreja. Não é uma palavra para as pessoas lá de fora, é uma palavra para as pessoas aqui de dentro. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, preste atenção na figura que ele usa, não é ouvir a batida. Qualquer um pode bater, mas ele não bate somente, ele chama, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Então, quando Jesus estiver batendo na minha e na sua porta, ele não vai ter só barulho de batida, ele vai nos chamar: André, e eu vou ter certeza, é Jesus. E eu vou rapidamente abrir essa porta. É isso que ele está dizendo. Nós devemos dedicar a nossa energia, o nosso tempo a um propósito eterno, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus eterno Pai, que se assenta no alto sublime trono e governa a nossa vida. É o Espírito Santo que está em nós, nos fazendo movimentar-se segundo os propósitos de Deus. Por isso que o versículo 36, ele vai falar que nós precisamos ser semelhantes a homens. Semelhantes por quê? Porque ele está usando uma figura que nós conhecemos para poder deixar isso muito claro, muito fácil de se entender o que nós precisamos fazer. Só que o que é claro e o que é fácil de se entender não significa que é raso. Ele está usando uma figura simples para explicar algo complicado e profundo. Então ele está dizendo aqui: sede vós semelhantes a homens que esperam por quem? Pelo seu Senhor. Por quê? Porque os homens que não têm o Senhor como Senhor, eles não vão esperá-lo, eles serão pegos de surpresa. Mas eu e você que pertencemos ao Senhor, nós esperamos. Lembra no início do culto? Nós esperamos mesmo não vendo, mas nós esperamos com uma esperança muito grande. E essa esperança muito grande gera alegria no nosso coração. Ou seja, a qualquer momento, pode ser agora, nesse instante, as trombetas tocarão. Haverá um grande rebuliço na estrutura do universo, e nós não vamos sentir medo, nós vamos sentir alegria. O nosso Senhor voltou para nos buscar. Nós não vamos ficar: mas o que é isso? O mundo está acabando? Não, para nós o mundo não está acabando. O nosso Redentor veio nos buscar para estar com Ele na casa do Pai, onde há muitas moradas. E Ele já está avisando isso há muito tempo. Quando nós vemos os anjos arrebanhando o povo nas alturas, e a Bíblia diz que os
mortos ressuscitarão primeiro, nós não nos assustaremos. Nós olharemos e falaremos: glórias ao Senhor, Jesus voltou. Porque nós esperamos numa esperança convicta, mesmo não vendo, mas baseada na palavra de Deus. Porque através da sua palavra, Ele só criou o universo do nada. Então Ele, com a sua palavra, certamente garantirá tudo isso aqui que está para acontecer num futuro bem próximo da nossa vida. Amém? Amém. Então nós esperamos isso de uma maneira alegre. Se nós fôssemos usar de uma maneira ansiosa, seria na parte boa dessa ansiedade, porque na verdade não é uma enfermidade, é uma expectativa no nosso Salvador, no nosso Redentor. Então nós, semelhantes a esses homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar de onde que esse Senhor está voltando? Vocês já repararam quantas vezes a Bíblia usa, quando fala sobre Jesus e nós, a igreja, ela usa a figura do casamento? Porque para Deus essa figura é de extrema importância. Ele está vindo de onde, diz o texto? Das festas, plural, de casamento. Há muitas festas, mas um casamento. De quem com quem? Do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. Há muitas festas. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Os confins da terra foram alcançados. As nações da terra ouviram o Evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro Evangelho, e estão festejando as bodas do Cordeiro. O noivo chegou, a noiva está adornada, preparada para desposar, ser desposada pelo noivo. Por isso que o texto trata tanto sobre essa questão de estar preparado para isso. Você está preparado, está preparada para a volta de Jesus? E o interessante é que estar preparado para a volta de Jesus não é ter malas prontas. Porque quando a gente vai viajar e a gente diz estou preparado para viajar, é dizer estou com as malas prontas, as passagens compradas, o trajeto já pré-estudado, se vai de carro, o carro abastecido. Mas em Cristo Jesus nenhuma dessas preocupações precisa passar por nós. Por quê? Para não perdermos tempo. Ele já deixou tudo preparado. Ele virá nos buscar. Ele nos levará. Nós não teremos o trabalho de ir. Até porque para ir, nós teríamos que saber voar e nós não sabemos. Porque o texto, a palavra do Senhor diz que esse encontro será nas alturas, com aqueles que estarão vivos. Mas nós voaremos, porque os anjos ajuntaram os quatro cantos da terra nas alturas. Você já imaginava que beleza isso? Você já imaginou você saindo do chão e não sentindo medo? Porque o medo é uma coisa que toma conta do coração. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar em meio a uma tempestade, os discípulos gritaram de medo: é um fantasma. Eles não conseguiram reconhecer o seu Senhor. Por isso não vai ter medo, não vai ter dúvida, não vai ter engano. Não vai ter. Ele está vindo das festas de casamento, batendo a porta, e quem vai abrir? Nós. Estaremos prontos e preparados. Nós não deixaremos o noivo nem um minuto sequer do lado de fora. Amém, igreja? Amém. Você está preparado para não deixar Jesus nem um minuto sequer do lado de fora da sua vida, da sua família, da sua casa? Então esteja preparado. Não ande com âncora. Não ande com âncora. Se livre daquilo que está te pesando, está te atrapalhando em comunhão com o Senhor. Deixa Ele te libertar.
A palavra diz: se Cristo te libertar, verdadeiramente serás livre. Ele pode te libertar dessa angústia, desse medo, dessa ansiedade, dessa depressão, desse terror que aflige a sua alma. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Jesus. Mas ele também diz que nós não vamos ficar de mãos abanando. Como aqui no texto diz que nós também não vamos ficar de mãos abanando, esperando Jesus fazer tudo. Existe um papel a cada um de nós. Versículo 35, por favor, Mateus. Duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, cingido esteja o vosso corpo. Cingir é você prender aqui um pano e se preparar para fazer algo. O povo de Israel, quando Deus falou que iria libertá-los do Egito, diz o texto que eles cingiram os lombos, cajado na mão, pronto para a hora que Deus falar, vamos, é só levantar e seguir. Não precisa voltar para fechar a porta, para nada. É daqui para lá, não é daqui para cá. Lembra que Jesus falou? Não vai dar tempo de você ir lá ver seu pai, sua mãe, enterrar os seus mortos. Ele falou: deixe os mortos enterrar os seus mortos. É daqui para frente. Você está preparado para dar o próximo passo adiante? Não recuar. Adiante. Cristo está nos chamando a dar mais um passo adiante. Então, o texto diz: cingido esteja, não é cingir ainda. Quando acontecer, aí sim, não. Porque a palavra de Deus é fato. Se Ele disse que vai acontecer, é porque já aconteceu. A gente tem que olhar desse jeito. Já, se Deus falou, é fato, não tem sombra de dúvida, não tem. Então, se Ele falou que vai voltar para nos buscar, a gente tem que estar pronto. E o que nós vamos precisar na morada eterna está lá. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. O que significa? Que tudo que nós precisamos já está lá. Eu não preciso levar nada daqui para lá. Nada. Então eu posso me preocupar em dar o próximo passo. Eu não vou precisar voltar. Eu tenho uma mania, minha filha sabe disso. Eu gosto de voltar, se sair, olhar se a porta está mesmo trancada, se o gás está mesmo desligado. E a mania, isso é coisa de mania mesmo. Eu não vou precisar fazer isso. A hora que ele falar, eu posso ir em paz. Eu não preciso me preocupar se o gás está desligado, se a porta ficou fechada, se a luz está apagada. Porque o que importa daqui para frente é o meu relacionamento com Cristo Jesus que importa. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas conforme forem necessárias. Então eu preciso já estar com o meu corpo cingido, preparado para o Senhor. Segundo, no versículo 25, a candeia precisa estar acesa. E quando nós nos lembramos, e quem está falando Lucas 12 é Jesus. E quando ele fala sobre essa candeia que nós temos, e ela tem que estar acesa, ele não está falando de um objeto que nós carregaremos. Ele está falando de nós, quem nós somos. Porque ele disse: vós sois a luz. Ele não está dizendo: vocês são portadores da luz. Vocês são a própria luz. E por que nós somos a própria luz do mundo? Porque ele diz: eu, Jesus, sou a luz do mundo. E quando ele diz: assim como eu e o Pai somos um, sejamos um nós também. Quando ele diz: eu sou a videira, vocês o ramo, se vocês estiverem ligados em mim e eu em vós,
dareis muitos frutos. Ou seja, se nós estamos ou somos um com Cristo, a luz de Cristo brilhará em nós. Como a luz lá fora está brilhando na lua, que não tem luz própria, mas ela está acesa. E não tem botão para apagar. A nuvem pode até cobri-la. A terra pode até entrar no meio. Mas ninguém é capaz de apagar essa luz que Deus determinou. Ninguém é capaz de apagar a luz de Cristo no nosso coração. Amém? Esse é um grande presente de Deus para nós. Por isso nós temos que estar com o corpo preparado, a parte externa, mas nós temos que estar com a parte interna preparada. A parte externa é mais fácil de se ver. Então, como ver a parte interna? Luz na nossa vida. Luz na nossa vida. E Jesus disse que os olhos são a janela da alma. E se a alma não estiver bem, grandes trevas terão dentro de nós. Quando as pessoas olham nos nossos olhos, elas enxergam a luz de Cristo ou as trevas do nosso coração, porque algo está entre a luz de Cristo e nós. Algo está entre o sol e a lua, que está impedindo que o brilho do sol reflita na lua, que o brilho de Cristo reflita em nós. O que está no meio que o Senhor Jesus está dizendo? Joga fora, lance fora, não se preocupe. O que pode estar atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele, a nossa vivência? O que está desorganizado aí na nossa vida? Então, o versículo 35 está trazendo de uma maneira muito clara isso para o nosso coração. Nós precisamos estar prontos do lado de fora, o nosso corpo cingido, mas também dentro de nós, a nossa alma acesa com o brilho de Cristo Jesus, ou cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Então esse é o nosso papel. Versículo 37 e 38 vai dizer então, 37, bem-aventurado, feliz, aqueles. Então essa obra de Deus não é por uma pessoa somente, é por todos nós. Deus está dando e agindo de maneira igual em cada um de nós. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Vocês estão vigiando? Vigiar não é entrar nas profecias de Nostradamus e outras mais. Não é olhar e falar assim: ah, pastor, olha, a Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai. Ah, pastor, está acontecendo, Jesus está voltando. Jesus foi muito certeiro, muito pontual quando os discípulos se preocuparam com isso. Vocês lembram? Não é novidade. Essa preocupação que tem no seu coração e no meu, não é a primeira vez que isso acontece no coração de um discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram: Jesus, quando acontecerão essas coisas, essa volta do Senhor, o fim de todas as coisas? Jesus olhou para ele e falou assim: não cabe a vocês definirem tempos ou épocas, não cabe a vocês. E Jesus é muito claro e diz: isso aí cabe ao Pai, nem o Filho sabe. Então nós não devemos nos preocupar. Sabe por que não devemos nos preocupar? Não é que Deus está escondendo isso de nós. Não, Deus não é assim. Deus é claro, Ele é luz. Nele não há variação, não há sombra de dúvida nenhuma. Ele está, na verdade, agindo em nosso favor. Por quê? Porque o texto diz que nós devemos estar preparados, porque Ele diz, não porque nós vimos sinais. E se a gente começar a procurar sinal, quando que nós vamos começar a nos preparar? Quando a gente encontrar sinal. Aí nós nos preparamos porque Deus falou,
ou porque nós vimos sinais? Aí a nossa fé está na palavra, na voz de Deus, ou está em nossa percepção, em desvendar os mistérios do universo de Deus? Descobrir. Nem Jesus sabia, eu sei. Onde eu me assentei nesse momento? No trono do universo. Só que o trono do universo não está desocupado. Deus está sentado nele. E é um trono que não cabe duas pessoas. E certamente não caberá você, porque Deus já está sentado no trono do universo. Por isso, em prol de cada um de nós, porque Ele sabe que somos pó, é que Ele diz que não cabe a nós saber tempos ou época. Então, o que cabe a nós? Estar preparado. Estar preparado a qualquer momento. Tanto é que Ele vai usar uma medida de tempo. Olha comigo o texto. Versículo 38. Nós temos que estar preparados. Quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Vocês sabem qual é o horário da segunda vigília da noite? Aqui está falando da noite. Tem a vigília do dia e tem a da noite. A da noite começa às 18 horas e é de 3 em 3 horas. Então são quantas vigílias da noite? 4. 4 vezes 3, 12. Então quer dizer que também tem 4 vigílias no dia. 4 vezes 3, 12, 12 mais 12, 24. Primeira vigília da noite ele não menciona. Por que ele não menciona? Porque tudo isso está acontecendo dentro dessa primeira vigília, que é 18 a 19, 19 a 20, 20 a 21. Essas 3 primeiras horas ele está usando para nos exortar, nos orientar, dizendo: vocês precisam estar preparados. Só que vocês perceberam que agora ele colocou um tempo bem próximo. Pode ser na segunda vigília, ou seja, na sequência, ou pode pular uma vigília. Mas vocês perceberam que ele não falou a quarta vigília? Isso ele está mostrando que a volta dele está bem mais perto. Mas não para a gente ficar cronometrando, mas para a gente dar a devida atenção às palavras dele essa noite. Então a primeira vigília começa às 18 e termina às 21. A segunda vigília é da 21 a 22, 22 às 23, 23 às 24. Pode ser que ele volte entre 9 a meia-noite. Mas se não for, e se for da meia-noite às 3 da manhã? Pastor, mas essa hora eu já dormi. O que aconteceu com as virgens às 10? As que dormiram ficaram para trás. O que ele está dizendo? Não durma nem das 6 às 9, nem das 9 à meia-noite e nem da meia-noite às 3, porque eu posso voltar. E se você dormir, você vai ficar. Por isso que a palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Mas olha o que o texto continua dizendo: levante dentre os mortos e Cristo te vivificará. Ou seja, quem dorme fica parecido com quem está morto. Por isso que ele está dizendo: não durma, esteja preparado. Eu posso voltar a qualquer momento. Você está pronto? Porque um dos sinais que ele deu, nós vamos celebrar agora, a ceia do Senhor. Não durma. Não durma, não durma. Ele pode voltar agora. Se você e eu nós estivermos dormindo, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Porque quem fica acordado é porque tem certeza que o seu Senhor está voltando. E está preparado para abrir a porta a hora que ele chegar. Então Jesus em Apocalipse, quando ele diz: eis que estou à porta e bato,
Nós vamos estar tão preparados que ele não vai nem terminar o versículo. Ele vai falar: aquele que ouvir a minha voz, a gente é assim: oi, Senhor! Que bom que o Senhor voltou. De tão preparado que nós estamos, porque nós temos a palavra de Deus, amém? E nós nos preparamos para isso. Essa é a essência da nossa vida. O resto são as demais coisas que Deus acrescenta conforme a necessidade. Então, terminando, voltando ao versículo 37, se o 35 diz que nós temos que estar cingidos, olha o que o 37 diz, presta atenção: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Qual que será o resultado disso? Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Nós estamos cingidos, agora o Senhor que voltou vai se cingir para quê? Para dar-lhes um lugar à mesa. E aproximando-se ele nos servirá. Não foi assim que ele fez com os discípulos? Ele cingiu com uma toalha, lavou os seus pés, e a partir daí eles participaram da ceia. Olha que extraordinário a proposta e a promessa dele para cada um de nós. Proposta porque agora está diante de nós: crer ou não crer. Qual a sua decisão essa noite? Feche seus olhos até agora. Pai, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a crer nessa palavra e a viver de acordo com ela, cingidos com a luz brilhante, com a vida voltada ao Senhor, sendo instrumento do Senhor para a tua glória, em favor da sociedade, vivendo, a Deus, segundo os teus propósitos e sendo um povo feliz, vivendo a verdadeira felicidade que só encontramos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você, junto comigo, leia o final do versículo 38. Vamos lá? Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. De novo, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Trazendo para nós, bem-aventurados seremos nós, se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos achar preparados para a volta dele. Amém? E uma das maneiras de demonstrar esse estado de quem está preparado para a volta de Jesus é participar da ceia do Senhor, a ceia de Cristo Jesus. Eu convido o presbítero Lélio, já com volta aqui comigo, porque Jesus deixou essa mesa tão preparada, só Ele podia prepará-la. Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todo, mas não comer um pedaço inteiro, porque Ele partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele se entregou no nosso lugar, na cruz que cabia a nós. Ele nos tirou de sermos pregados nessa cruz. Ele nos tirou da cruz, mas Ele não tirou a cruz de nós. Ele diz: aquele que quer vir após mim, dia a dia negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele nos tirou dela, mas Ele não a tirou de nós. Por isso que Paulo diz que nós precisamos discernir o corpo. Nós não precisamos mais ficar presos nessa cruz, mas os nossos pecados precisam. E aí o sangue de Cristo, porque Ele disse, na noite que Ele foi traído, depois de Ele ter tomado o pão e dado graças, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, o sangue de Cristo, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E Ele diz: toda vez que você, igreja, come do pão e bebe do cálice, você, igreja, eu e você,
nós anunciamos ao mundo todo, ao planeta todo, a morte de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, redentor. Mas nós anunciamos a ressurreição, porque o texto diz: anunciamos a morte de Cristo até que Ele, a morte não venceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Dê-nos uma por nós. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de participar do vídeo do Senhor. A Deus, o nome do Senhor, que o Senhor te trabalhe, para que possamos ter essa oportunidade. Pai, bendita a minha oração nesse momento, que os nossos irmãos possam presente aqui na casa, principalmente a Deus, no momento da ceia. Senhor, nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor e tudo aquilo que fazemos, Deus, para o Senhor, nos alerta do nosso viver, nós fazemos, ó Deus, de coração, aquilo que em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa noite inclusive. E preciso ainda que vive nessa vida espiritual, possa dar o Senhor em nome dessas coisas. Confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E lembre-nos, tudo que nós temos, primeiramente no começo. Venha fazer parte dessa família, venha se assentar na luz do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio de nos alertar pelos filhos do Senhor. Eu te louvo e te agradeço por esse momento, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então hoje vai ser um pouquinho diferente, o presbítero Leves está um pouco dodói, então eu vou servir a ceia junto com o Walter. E o Leves vai ficar aqui cantando, né? Vou pedir ao Mateus para colocar o hino Alvo Mais Caneta, Mateus, para a gente cantar novamente. Nós vamos cantar na capela o hino Alvo Mais Caneta, e eu e o Walter nós vamos servindo aos irmãos. E assim os irmãos vão recebendo o pão do cálice, já vão comendo, agradecendo ao Senhor e louvando ao Senhor com o hino.
lava de todo pecado e maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu sou. Senhor Deus, que nós estar na mesa, ser parte do teu corpo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor nos tirou do lamaçal. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, nos amou, Pai, deu o seu único Filho para derramar o seu precioso sangue e nos dá, ó Deus, o privilégio de participar da tua mesa, Deus. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa nos dispor o coração, ó Deus, a fazer algo a mais para o Senhor, Deus. De maneira nenhuma, ó Pai, nós sejamos acomodados, ó Pai, diante das situações, ó Deus, e que nós possamos estar vigilantes, ó Deus, como a tua palavra vem de encontro aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Que o mover do teu Santo Espírito nos incomode a cada momento, ó Pai, a fazer a tua vontade, a fazer o que o Senhor quer de nós, Deus, a sermos parte do corpo, Deus, a termos a nossa função, ó Deus, trabalhando para Cristo, Deus, e sabendo que nós não estamos fazendo, ó Deus, a nossa vontade, mas sim a tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Obrigado, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa nos dispor cada dia mais, Deus, e que no próximo, ó Deus, encontro no qual nós vamos estar reunidos para celebrar você, ó Deus, e mais filhos teus estejam, ó Pai, diante do teu altar, rendendo louvor, graça, e rendendo, ó Pai, as suas vidas diante do Senhor, do teu altar, Pai. Obrigado por tudo, ó Deus, por nós, ó Deus, por aqueles que ainda não se encontraram dentro do corpo, que o Senhor possa se revelar, ó Deus, para que cada um tendo a sua função possa fazer mais pelo Senhor. E naquele grande dia, nós não venhamos ser pegos de surpresa. Obrigado, Deus, mais uma vez, e assim nós oramos. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Antes de ir para a bênção, eu queria dar 2 recados bem rápidos. O primeiro deles, quinta-feira nós tivemos a reunião de planejamento, nós levantamos algumas questões, então agora eu vou passar uma tarefa para os irmãos que estiveram, para poder desenvolver essa tarefa e quinta-feira nós fecharmos essa primeira parte da reunião, porque essa primeira parte é levantar as questões. A segunda parte da reunião, que nós vamos marcar um pouco mais à frente, é a parte de regaçar as mangas e colocar a mão na massa. Então, se você não pôde estar presente, mas quer fazer parte, dá tempo. Então é só me procurar, eu mando para você o arquivinho dos tópicos que a gente levantou, que vai tratar na quinta-feira, e também você pode participar da seguinte, que é a próxima etapa desse planejamento. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, domingo que vem será um domingo diferente. Nós teremos um professor de escola dominical diferente, é o presbítero Giovanni. Então o Walter vai coordenar a escola dominical como normalmente tem feito, como superintendente, e o presbítero Giovanni é quem dará aula aqui no templo. Com as crianças segue normal. E no culto à noite, o presbítero Leves fará a liturgia e o presbítero Dimas pregará, trará a mensagem no culto da noite. Eu estarei no dia 14, que é sábado que vem, fazendo o casamento da minha sobrinha lá em Campinas. E no dia 15, eu fui convidado pela igreja que eu pastoreava, ou seja, domingo que vem, a igreja está completando 56 anos, então no domingo eu estarei dando aula na escola dominical e pregando no culto à noite na igreja, em gratidão e celebração pelos 56 anos de organização da igreja. Mas eu peço ao Senhor que Ele permita que cada um de vocês esteja presente no culto, esteja cultuando a Deus aqui, esteja apoiando os trabalhos da igreja, esteja abençoando a vida do Dimas e do Giovanni, que estavam trazendo a palavra aqui de manhã e à noite. Peço a Deus aí pela vida de cada um de vocês, igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos receber a bênção do Senhor? Vamos, povo preparado de Deus. Amém? E agora, igreja de Cristo e de paz, repleto da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor eterno do nosso Deus e Pai, que governa sobre as nossas vidas e governa sobre todas as coisas, e na unção, no poder, nas virtudes do Espírito Santo de Deus, que em nós habita e que nos leva a fazer e viver a vontade de Deus para a glória do Senhor, para a alegria do nosso coração. Que privilégio! E também para a bênção e para a edificação das pessoas à nossa volta e das cidades aonde nós moramos e de toda essa região, hoje e sempre. Amém. 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 Dia 21 não haverá reunião de oração da irmã Miriam, só relembrando, não haverá, mas a gente marcará uma próxima. Deus abençoe e cumprimente essa pessoa linda ao seu lado. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até, se Deus quiser.